Olá, meu nome é José Alan. Eu faço parte do blog Latitude B Quadrada e eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o processo de desestruturação da globalização, com base no livro Por uma Outra Globalização, do autor Milton Santos. Nessa obra, o geógrafo Milton Santos defende a ideia de que é preciso uma nova interpretação do mundo contemporâneo, uma análise multidisciplinar que tenha condições de destacar a ideologia na produção da história, além de mostrar os limites do seu discurso frente à realidade vivida pela maioria dos países do mundo. Globalização é um processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultando na quebra das fronteiras entre eles. Também pode ser caracterizada como sendo um âmbito atual da economia mundial em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea e em vários países, buscando custos menores e benefícios fiscais. Para Santos, a globalização é o resultado das ações de um mercado dito global, com base na tirania do dinheiro, globalitarismo, aliado à existência dos novos sistemas de tecnologia, como por exemplo o da informação. A globalização é o ápice da internacionalização do mundo capitalista, com o uso de uma gama de técnicas, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e um motor universal, que é a mais-valia. Essas técnicas empregadas resultam na globalização perversa. A competitividade e o individualismo desmedido geram a desumanidade. Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando também a esquecer da oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. Frase do livro. O mercado global, utilizando esse sistema de técnicas avançadas, resulta em uma globalização perversa. O mundo globalizado pode ser dividido em três: o que percebemos e sentimos, o que realmente é, e o mundo tal qual como poderia vir a ser, levando em conta uma nova globalização, humanamente mais elevada. O mundo que percebemos, a globalização como fábula, o tal como nos fazem crer. Esse mundo globalizado, visto como fábula, exige um certo número de fantasias. A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadoria para consumo, quando na verdade as diferenças locais são aprofundadas. O mundo real, a globalização como perversidade. Para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego torna-se crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam, a mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. A perversidade sistêmica está relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. Um mundo como possibilidade, uma outra globalização. As bases materiais do período atual são, como já foi dito, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para constituir a globalização perversa. No entanto, essas mesmas bases poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviços dos mesmos, se forem postas a serviços de outros fundamentos sociais e políticos. Uma nova globalização poderá superar essa globalização. Se o homem a criou, o homem pode superá-la. A globalização, junto ao avanço da tecnologia, permite que possamos nos comunicar com mais facilidade e até mesmo em tempo real. Deve-se usar esses elementos para alterar o modo como vivemos, ou melhor, alterar o modo como 99% da população mundial vive. Fala-se em enfraquecimento das fronteiras após a queda do Muro de Berlim em 1989 e, posteriormente, a queda da União Soviética e do
socialismo real e stalinismo burocrático em 1991. Não obstante, deve ser questionado ao que ou a quem essas fronteiras enfraqueceram. Os muros das fronteiras se enrijeceram para as pessoas, para os que se refugiam dos conflitos e da miséria dos seus países de origem, mas se liquidificam para o capital, para a importação e exportação de mercadorias de alguns países, podendo se solidificar para as mercadorias de outros, os embargos. Por exemplo, a guerra na Síria e na Palestina faz com que esses povos emigrem constantemente para países da Europa ou para a América do Norte. Os Estados Unidos são o maior produtor bélico do mundo, vendem suas armas para Israel e financiam grupos rebeldes na Síria. A França faz o mesmo. Mas normalmente, esses países impedem diariamente a entrada de imigrantes sírios e palestinos, ou seja, o capital estadunidense e francês permeia os muros de Israel e da Síria, assim como o capital israelita poderá adentrar nesses países. Contudo, somente o capital, as pessoas não. A contradição parece velada, mas acaba por ficar clara. Concluindo, a mudança causada por uma nova globalização ocorrerá em todos os aspectos, em todos os níveis sociais, mas o principal responsável por ela ocorrer de verdade somos nós, que estamos diretamente engajados nesse contexto. Por isso, temos que fazer uma reflexão sobre a essência do capitalismo, pois este é a base da atual fase da globalização. Pois nenhuma barreira será erguida, nada irá mudar se a reprodução do capital e o lucro continuarem fortes como estão. O capitalismo jamais na sua história conseguiu reproduzir o capital e o lucro, consequentemente sem gerar crises. Para tanto, é preciso fazer essa relação. Precisamos mudar o sistema em vigor e desenvolver uma nova globalização. É preciso urgentemente avançar no sentido que o ser humano possa atribuir um novo sentido à sua existência no planeta, de uma forma sistemática, e frear um pouco as tecnologias quanto à ciência e ou as suas tecnologias utilizadas, para assim se preocupar um pouco mais com a existência do ser humano e o seu verdadeiro papel aqui no globo.